Eleições 2022. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB, celebrou a decisão da Justiça que permitiu veicular propagandas do União Brasil apoiando a candidatura ao governo paulista. Repórter Nani Cox, antes dessa decisão, os partidos progressistas e União Brasil não estavam satisfeitos com as alianças nos estados? Na última semana, o PP e União Brasil teriam ameaçado desembarcar da candidatura de Rodrigo Garcia, que tenta a reeleição aqui em São Paulo. Isso porque o PSDB decidiu apoiar a pré-candidatura da senadora Simone Tebet, do MDB, à presidência, o que envolveu, inclusive, alguns acordos em palanques regionais. O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, que é do PP, foi ao Twitter na última semana para dizer que se o acordo com o PSDB e MDB avançasse no estado do Alagoas, que então União Brasil e PP desembarcariam da candidatura de Rodrigo Garcia. Lira, então, como eu disse, é do PP, ele apoia a chapa do pré-candidato Rodrigo Cunha, do União Brasil, ao governo do Alagoas, que é um acordo que teria, inclusive, como vice Jó Pereira, que é do PSDB. Garcia disse esperar ter os partidos ao lado dele na corrida ao Palácio dos Bandeirantes. Vamos ouvir. Essa é a nossa expectativa. As convenções são feitas lá no final de julho e quando os partidos identificarem na minha candidatura o melhor para o futuro de São Paulo, eu fico feliz e nós vamos ter uma grande coligação, uma grande união por São Paulo. E ainda sobre política, nesta semana o Tribunal Superior Eleitoral derrubou uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo que pedia que a campanha do União Brasil retirasse trechos que mencionavam o governador Rodrigo Garcia. Ele celebrou essa decisão. O TSE fez um julgamento isento, analisando o conteúdo dessas propagandas. Eu fico feliz com o apoio do União Brasil aqui em São Paulo e só posso agradecer. Essas declarações foram dadas depois de participar de um casamento comunitário que mais de 230 casais oficializaram a união no ginásio do Ibirapuera, aqui na capital paulista. Eu volto com vocês nos estúdios. Ok, valeu, Nani Cox, conosco nessa manhã de segunda-feira, Amanda Klein, Cristina Grêmio, Ricardo Salles. Amanda, bem-vinda. O Rodrigo Garcia pode ter chances ainda em São Paulo, do que isso dependeria? Lembrando que nas pesquisas Haddad aparece em primeiro, Márcio França e Tarcísio coladinhos em segundo. E qual a importância de outros partidos apoiarem um candidato? Olá, bom dia, Adriana, Thiago, meus colegas aqui, comentaristas, telespectadores e ouvintes da Jovem Pan News. Olha, é fundamental. O Rodrigo Garcia, a última pesquisa que saiu, Ideia Big Data, foi divulgada na quinta ou na sexta-feira da semana passada, já mostrava os dois coladinhos, como você disse, Adriana, Márcio França, na sequência de Tarcísio de Freitas, uns 3 pontos percentuais acima de Márcio França, ou seja, tecnicamente empatados, mas o Rodrigo Garcia já com 11%, chegando finalmente aos 2 dígitos. Ele é atual governador de São Paulo e precisa muito desse apoio, desse amplo arco de alianças que ele construiu nos últimos meses, o que inclui União Brasil e progressistas. Lembrando que União Brasil, na semana passada, por meio do seu presidente Luciano Bivar, que também é pré-candidato à presidência da República, ameaçou romper com Rodrigo Garcia em São Paulo, justamente porque o PSDB e MDB fizeram uma aliança em favor da pré-candidata Simone Tebet na esfera nacional. Eu conversei com alguns interlocutores próximos de Rodrigo Garcia ainda na sexta-feira passada e eles me disseram que essa é uma tática velha, conhecida na política, para valorizar o passe, que União Brasil, que aliás é formado em parte pelo antigo DEM, antigo partido também de Rodrigo Garcia, estará com o atual governador de São Paulo. Progressistas, a mesma coisa. O Rodrigo Garcia abriu mais espaço no primeiro escalão, nas secretarias do Estado, para os progressistas e assim garantiu o apoio em São Paulo. Para o Rodrigo Garcia é fundamental esse amplo arco de alianças, já que no primeiro pelotão, pelo que tudo indica, a eleição de São Paulo pode repetir a polarização nacional com Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad correndo na frente. Ricardo Salles, toda eleição essa discussão, esse debate, porque as coligações estaduais muitas vezes dificultam a formação de um projeto nacional. Aqui em São Paulo, o que isso pode prejudicar não só o governador Rodrigo Garcia, mas também tem a questão de Márcio França com Fernando Haddad?
Pois é. Primeiro, isso é a consequência do excesso de partidos que nós temos no Brasil, né? Evidentemente, não existem 33 ideologias diferentes a justificar 33 partidos. Então, só a própria formação desse leque de partidos no cenário brasileiro já favorece essa salada, né? E que às vezes entra em conflito na esfera estadual em relação à esfera federal. Bom, dito isso, aqui em São Paulo não é diferente, como você colocou bem, Tiago. O fato é que os partidos aqui em São Paulo tentam montar uma aliança que não fique incompatível com aquela federal. De todo modo, nós já sabemos, por exemplo, que o Progressistas, do ponto de vista federal, está com o presidente Bolsonaro, mas aqui no estado tende a ficar, como tem parecido essas notícias todas, inclusive aqui a Amanda citou, que é o aumento de espaço do PP dentro do governo do estado, tende a ficar com o Rodrigo Garcia e não com o Tarcísio. E assim sucessivamente, casos vão ficando, há uma certa incoerência, mas enfim, faz parte da história político-eleitoral e partidária aqui no Brasil. A grande pergunta que fica é se o Márcio França vai ser efetivamente candidato ao governo do estado ou se em algum momento ele decide ser ou vice de Haddad, o que acho pouco provável, ou eventualmente candidato ao Senado. A grande dúvida também fica se, ao sair, eventualmente sair, se França beneficia Haddad ou se os votos de França se diluem entre os demais candidatos. Acho que essa decisão é que vai ser muito importante para definir o cenário para chegar no primeiro turno com um pouco mais de clareza. A decisão de Márcio França. O que você acha, Cris? Caso França saia, os votos dele iriam para quem? Haddad deve enfrentar principalmente o Tarcísio ou o Rodrigo Garcia, o que teria feito Garcia subir nas pesquisas esse tanto? E sobre a propaganda, Cris, a Justiça autorizou a União Brasil mencionando o governador de São Paulo. É uma vantagem para ele isso? Obviamente que sim, né? As coisas começam a se definir, o que os partidos podem dizer em suas propagandas nesse momento, né, do ano eleitoral e o que não podem. É uma decisão favorável aí ao União Brasil. Agora, a briga é feia em São Paulo, né? É impressionante. É briga no Senado, é briga para o governo e, obviamente, que São Paulo é eu ia dizer um microcosmo, mas é quase um macrocosmo brasileiro, porque a maior parte dos eleitores está ali. As eleições de São Paulo definem muita coisa da política nacional. O governo de São Paulo sempre se projeta para o resto do Brasil, positivamente ou negativamente, né? Como foi o último governo, dando péssimos exemplos em relação ao lockdown e um monte de outras medidas desastrosas que só produziram questionamentos em vez de resultados positivos. Os outros estados foram imitando, obviamente, e a gente foi vendo no Brasil inteiro uma catástrofe nacional em relação às regras sanitárias, partindo de governadores e depois prefeitos que seguiam também, obviamente, as regras de governadores. A briga aí, na verdade, eu acho, se houver uma desistência de Rodrigo Garcia, eventualmente, vai ser, como disse o Salles, entre Tarcísio e Márcio França. Não acredito que os eleitores que nesse momento pensam em votar em Rodrigo Garcia iriam para Haddad. Haddad vai ter que se esforçar muito para vencer a própria imagem negativa, a imagem do PT, a imagem dele como poste de Lula, poste de um presidiário, uma candidatura a presidente na eleição de 2018 que nasceu dentro da penitenciária. Então, dentro da cadeia, não, penitenciária não, da cadeia, né, da cela da Polícia Federal, uma cela VIP, aliás, aqui em Curitiba. Então, é muito complicado, mas é bom a gente ir acompanhando mês a mês para ver como é que evoluem essas questões partidárias. Por isso que é tão difícil a história das federações, né? Como é que um partido vai aceitar uma união com outro, sendo que em Alagoas o partido quer uma coisa, em São Paulo quer outra. Fica tudo muito difícil.